Bom, vamos para o comentário do desafio das questões gestão de projetos, tá certo? Então, preste atenção e você vai ter que acompanhar com o material, viu? Então, ó, se você não tem o material, na descrição desta aula aqui você pode fazer o download, tá bom? Então, olha aqui. A primeira questão diz assim, tá bom? Você vai acompanhando aí, eu vou acompanhando aqui, tá bom? Segundo o fulano de tal, e aí eu quero dizer uma coisa, isso é terrorismo de banca. Você nunca vai saber o nome de todos os teóricos. Ele não está comparando dois teóricos. Quando você estuda muito, siga a seguinte dica. Se você estuda muito e aparece o nome de um teórico que você nunca ouviu falar, esqueça o nome dele, leia a teoria. Se a teoria está correta, coloque correto na questão. Tá certo? Agora, essa dica só serve para quem estuda muito, né? Se você não estuda muito, meu amor, o nome de qualquer pessoa vai ser nova para você, concorda? Então, vamos lá. Primeiro, segundo o fulano de tal, projeto é um empreendimento planejado que consiste em um conjunto de atividades interrelacionadas e correlacionadas e coordenadas, sendo uma de suas características. Pessoal, o projeto tem como característica a temporalidade, porque ele tem início, meio e fim. Se não tiver início, meio e fim, não é projeto, é programa, processos, for algo cíclico, tá? E a outra característica é a exclusividade. Não existem dois projetos iguais, os projetos são únicos, exclusivos, tá? Ah, Giovana, mas eu já vi dois prédios iguais. Sim, o prédio pode ser igual porque é o resultado, é o produto, mas o projeto não. Na hora de construir um prédio, a programação das atividades desse prédio foram diferentes da programação das atividades do outro prédio. Porque o chão era diferente, as pessoas envolvidas eram diferentes. Então ela tem como característica a exclusividade do gabarito letra A. A segunda questão diz assim: a associação com o planejamento, organização, direção e controle de recursos organizacionais para objetivos de curto e médio prazo, visando a complementação de objetivos específicos dentro de um período determinado, aplicando-se conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração de atividades, relaciona-se. Pessoal, essa associação de planejamento, organização, direção e controle de projetos é gestão de projetos, gerenciamento de projetos. Bastava você saber o nome chique para gestão, para administração. Então, gerenciamento de projetos permite isso. Essa combinação dessas atividades e recursos para ter um produto ou serviço final. Então, letra C, segunda. A terceira questão diz assim: segundo o PMBOK, são stakeholders. Stakeholders são todas as partes que sofrem algum impacto e que têm interesse ou têm algum impacto do projeto a ser executado. Pode ser interno ou externo. Pode ser, por exemplo, os funcionários, fornecedores, o consumidor, a sociedade, os sindicatos, o meio ambiente. Esses são stakeholders. O que a letra A está correta? O gerente de projeto? Ok, é uma pessoa, um funcionário. Patrocinador do projeto? Ok, um fornecedor. Cliente, diretoria, gerente executivo, gerente de departamento, fornecedores, distribuidores, sim. Observe que são sempre pessoas que sofrem algum impacto. Por que a letra B está falso? Porque ele fala programa de treinamento. O stakeholder é uma pessoa, uma empresa. Programa é um planejamento. Ele não é um stakeholder. A letra C fala pool de programação. Também está errado. Letra D, secretaria executiva, como se fosse um órgão. Estratégias, não, stakeholders são todas as partes que têm algum impacto no projeto. Então pode ser fornecedor, funcionário, consumidor, sociedade, meio ambiente, sindicatos, tá certo? Então, ó, letra A, gabarito. Quarta, na fase de iniciação de um projeto, deve-se, acima de tudo, antes de tudo, deve-se. Pessoal, na fase da iniciação é quando eu vou tomar a decisão se eu vou avançar ou não no projeto, tá? Se eu vou dar continuidade após essa análise de viabilidade, as possíveis ações. Então, letra B, decidir se um projeto deve ser iniciado entre vários possíveis. Então, eu tenho vários projetos e eu analisando o custo-benefício de cada um. Letra B de bola. Quinta questão. Os indivíduos que podem influenciar de maneira positiva ou negativa. Assim como o projeto pode interferir neles, eles também interferem no projeto. São os stakeholders. Gabarito, letra A. Sexta, a área de gerenciamento de projetos que garante que o projeto inclui
todo e somente o trabalho requerido é o escopo do projeto. Qual é o escopo do projeto? Eu vou tratar pessoas na área de risco. Eu vou tratar mulheres. Mas eu quero também tratar homens. Não, é mulheres. É o escopo do projeto. Garantir que aquele público, que aquelas atividades sejam executadas. Fechado? Gabarito letra D de dado. A sétima diz: as áreas que compõem o conjunto de conhecimentos sobre gerenciamento de projetos são 9. Para essas 9 áreas, o PMBOK propõe o agrupamento de processos em função da sua natureza. Entre as opções abaixo, selecione aquela que enuncia corretamente os grupos de processos de gerenciamento de projetos. Esses grupos de processos nada mais é do que o ciclo de vida do projeto. Então temos iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. A maioria dos livros consideram monitoramento e controle a mesma coisa. Então seria iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, que é o que está justamente na letra A. Muito bem. Oitava, assinale a opção. Assinale a opção verdadeira. O PMBOK Guide, ou Guide, descreve as principais áreas de gerenciamento de projeto e as define como subconjunto de processo. As áreas de gerenciamento do custo, do tempo e da qualidade envolvem processos que asseguram, respectivamente, então lá, custo, tempo e qualidade, respectivamente, que o projeto seja concluído de acordo com o orçamento previsto, custo, perfeito. Que o projeto seja concluído no prazo previsto, tempo, perfeito. Que o produto do projeto esteja em conformidade com o projeto, qualidade. Então, custo, tempo e qualidade. Está na sequência correta, gabarito da oitava, letra A. Muito bem. Nona, de uma forma geral, pode-se afirmar que os projetos possuem as seguintes características. Exceto, tem objetivos definidos? Tem o escopo. Não, são não repetitivos, ou seja, inexistem 2 ou mais projetos iguais, verdade, não tem a exclusividade? Ele não é repetitivo, ele é único, ok? Eliminam a incerteza. Eu não posso garantir que o resultado seja aquele. Não elimina a incerteza. Ocasionam mudanças? Óbvio, a empresa vai implementar um projeto. Tem um período de tempo limitado com início, meio e fim bem definidos? Sim. Então, gabarito letra C. Décima. A gerência de projetos. Eu tô com calor. Porque eu acho. A gerência de projetos leva em consideração apenas os fatores ambientais da empresa, que restringe as opções de gerenciamento e tem influência negativa no resultado desse projeto. Esses fatores são considerados como entrada para os processos de planejamento. Olha só, ele está dizendo que a gerência de projetos leva em consideração apenas os fatores ambientais, não. Toma em consideração também questões internas da organização. Tá falso. 11. Considere as alternativas abaixo em relação ao gerenciamento de projetos. 1. A gerência de projetos é a disciplina de manter os riscos de fracasso em um nível tão baixo quanto necessário durante o ciclo de vida do projeto. Claro, eu vou gerenciá-lo para diminuir a probabilidade do fracasso, do erro, não é? Ok. O risco de fracasso aumenta de acordo com a presença de incerteza durante os estágios do projeto. Verdade. Por que que aumenta o fracasso? Quanto mais incerteza tiver. Incorreto. 2. Geralmente os projetos devem ser executados e entregues sob o condicionamento de variáveis, principalmente tempo, custo e escopo. Perfeito. Inclusive, pode falar tempo, custo e qualidade, tá? Sem problema algum. 3. A gerência de projetos é frequentemente responsabilidade de todos os indivíduos envolvidos no projeto. E aí não, né? É dos gestores, pessoal. O gestor é que vai planejar, organizar, dirigir e controlar o projeto. 4. As 3 variáveis que compõem o triângulo da gerência de projeto não podem ser alteradas sem impactar umas às outras. Verdade. Qual vai ser esse triângulo de qualidade? Ou esse triângulo da gerência? Qualidade, tempo e custo. Então, por exemplo, se eu quero diminuir o tempo, eu posso afetar a qualidade e posso afetar o custo. Por que alguns prédios são construídos mais rápidos que outros? A rapidez está muito relacionada com o custo. Então, eu fiz um planejamento inicial, que inclui um tempo, um custo, um escopo ou qualidade, tá? Só que eu quero diminuir o tempo, então vou ter que contratar mais pessoas, vai interferir no custo. Eu quero melhorar a qualidade, interfere no custo e pode interferir no tempo. Eu quero piorar a qualidade, reduz custo, reduz tempo. Então essas 3 variáveis
inevitavelmente, quando afeta uma, interfere a outra. Ah, eu quero reduzir custo. Opa, isso vai afetar a qualidade e o tempo. Tá bom? Então, verdadeiro aqui. 5. O escopo do projeto são as exigências especificadas para o resultado esperado, incluindo-se o que se pretende e o que não se pretende realizar. O escopo, pessoal, é exatamente o que eu vou fazer no projeto. É a delimitação do que é que vai ser esse projeto. Tá claro? Verdadeiro também. Então, gabarito da 10ª letra. Deixa eu olhar aqui. 1, 2, 4 e 5. Letra B de bola. 12. Considerando a definição de escritório de projetos, segundo o PMBOK, analise as alternativas que se seguem e selecione a opção que corresponde ao resultado de sua análise. O escritório de projetos é uma entidade, não é uma área. É uma área que gerencia o projeto. O escritório de projetos, o PMO, que é o Office Managed Project, é o projeto de gerenciamento do Office escritório, pode ter responsabilidades que variam desde o fornecimento de funções de suporte ao gerenciamento de projetos, até o gerenciamento direto de um projeto. Verdade, o escritório de projeto ele pode gerenciar fornecedores, ele pode lidar com o cliente, lidar com os funcionários, com a matéria-prima. Perfeito. O escritório de projetos é um órgão, não é um órgão, é uma área que gerencia um projeto. Pode ser um departamento, pode ser um grupo de pessoas, uma equipe. Então, gabarito aqui, letra E. 13. 1. O gerenciamento do escopo de projeto compreende tanto o escopo do produto quanto o escopo do projeto. Sim, o escopo do produto, definir qual é o produto que eu vou ter, e o escopo do projeto, como é que ele vai ser executado, as atividades em si. Perfeito. O escopo do produto refere-se às características do produto ou serviço, como eu acabei de falar. E o escopo do projeto envolve a administração da sua execução, que são as atividades em si. Verdade. A 1 e 2, uma termina explicando a outra. O conteúdo do processo de iniciação do escopo do projeto é a base para a fase seguinte, denominada verificação. Ei, depois da iniciação vem um planejamento e não verificação. Tá falso. A descrição detalhada dos requisitos do produto do projeto é delineada na fase de controle de mudanças. Não. Descrição detalhada dos resultados está na iniciação e no planejamento. Falso. Durante o processo de iniciação de projetos, deve-se considerar o plano estratégico da empresa? Claro. Eu vou ser sincera. Para tudo eu tenho que tomar em consideração o planejamento estratégico. Qualquer atividade. Então, na verdade, 1, 2 e 5 verdadeiro. Gabarito, letra B de bola. 14. Segundo o guia PMBOK, as descrições do ciclo de vida do projeto podem ser muito genéricas ou muito detalhadas. A maioria dos ciclos de vida de um projeto compartilha características comuns, sendo elas: A. As fases são sempre sequenciais e definidas por algum formulário de transferência de informações técnicas ou de entrega de componentes técnicos. Pessoal, olha só isso aqui. As fases são sempre sequenciais. Pessoal, eu tenho iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. O controle ele já vai começar no planejamento e na execução. Então tá falso quando diz que são sempre sequenciais. E tem mais uma explicação para dizer que isso aqui tá falso. Se eu quero reduzir o tempo, eu posso fazer uma overlapping, que é uma sobreposição de fases. Então dizer que sempre são sequenciais, torna a questãozinha falsa. B. Os níveis de custos e de pessoal são altos no início, já está falso. Por quê? No início eu apenas estou pensando, eu não contrato funcionário ainda. Os níveis mais altos vão ser na execução, que eu precisar de mais pessoas e mais matéria-prima para executar o projeto. Então, os custos no início são baixos, aumentam, chegam no topo na execução e depois diminuem de novo. Tá falso. O nível de certeza é mais alto e, portanto, o risco de não atingir os objetivos é maior no início do projeto. Por quê? Porque no início eu ainda nem sei direito o que eu quero. Quanto mais eu vou avançando, mais eu vou concretizando o projeto. Verdadeira letra C. A certeza de término geralmente se torna cada vez menor. Ao contrário, lembre-se que a incerteza é maior no começo e a certeza é maior no final. A capacidade das partes interessadas de influenciarem as características finais do produto do projeto e o custo final do projeto é mais baixa no início. Até aí tá tudo bem. Tá? Opa, peraí. A capacidade de influenciar as características finais do produto e o custo final do projeto é mais baixo no início. Tem duas coisinhas aqui. Os custos realmente são mais baixos no início, tá certo? Mas ele tá falando que a capacidade das partes interessadas influenciarem é maior no final do que no início. Não, presta atenção.
Eu acho que eu estou interpretando errado. Diz assim, ó. A capacidade das partes interessadas de influenciarem no início é maior. Por quê? Quer ver? Ó? Eu acho que eu vou construir um prédio. Aí diz, não pode. Você não pode construir prédio, tem que construir casa. É fácil mudar no início, tá? Agora, digamos que eu já construí o prédio, tô quase entregando, falta um mês. É fácil dizer, não construir um prédio, construir uma casa? Então, presta atenção. Os custos, no início, são baixos, vai avançando, aumenta, chega a um topo, depois cai. Capacidade das partes interessadas influenciarem. No início é alta. Quando o tempo vai passando, vai diminuindo. Faltou uma semana para entregar o prédio. O que é que eu vou mudar? É mais difícil mudar. Então, no início, a capacidade das pessoas de influenciarem no projeto é alta. Cada vez que eu vou avançando, vai diminuindo. Ficou claro? Muito bem. 15. O conjunto de fases coletivas atravessadas pelo projeto é denominado ciclo de vida do projeto. Ok? 16. Entre as afirmativas que se seguem sobre o ciclo de vida do projeto, selecione a opção incorreta. A. Os gerentes podem dividir os projetos em fases para facilitar o controle gerencial, inclusive são 5 fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento ou controle e encerramento. B. O conjunto de fases de um projeto corresponde ao ciclo de vida. O ciclo de vida do projeto define as fases que conectam o início de um projeto ao seu fim. A capacidade das partes interessadas em influenciar o produto do projeto é maior nas fases iniciais do ciclo do projeto. Falei isso há pouco tempo. O nível de custo de pessoal é maior na primeira e na última fase. Ao contrário. No começo, custo baixo, vai aumentando, chega no topo na execução e no final diminui de novo. Então, no início e no final, os custos com o pessoal são baixos, tem poucas pessoas envolvidas. É maior na execução, no meio. Então, gabarito letra E. 17. O ciclo de vida de um produto inicia-se quando o ciclo de vida dos projetos eles são encerrados. Ciclo de vida do produto está relacionado com a maturidade do produto, tem nada a ver, tá? Não confunda, falso. 18. Em relação ao ciclo de vida de um projeto, é correto afirmar: o custo das mudanças e a capacidade de influência das partes interessadas aumentam com o tempo do projeto. O custo da mudança aumenta. Capacidade de influência das partes interessadas diminui. Então, presta atenção. Estou aqui avançando no projeto. No começo, as partes interessadas podem influenciar muito o projeto. No final, não. Então, elas vão aumentando, tá? Não é isso? Custo de mudança também aumenta. E não. Vamos lá devagar. Interpretação. Vamos lá. Tá aqui o projeto. Quanto mais eu vou avançando no projeto, maior o custo da mudança. Porque aqui eu tô apenas com ideia. Vou construir prédio ou casa? Tô na ideia. Vou construir prédio. Não, vou construir casa. O que é que custou essa mudança? Quase nada. Vou avançando. Já construí o prédio, falta só pintar. Eu vou mudar, agora eu quero casa. O custo dessa mudança não é alto? Então, o custo da mudança é alta à medida que eu vou avançando no projeto. Capacidade das partes interessadas em interferir, no começo é alta. O sindicato, não faça isso não, faça aquilo outro. Mas à medida que vai avançando o projeto, vai diminuindo, lembra? Então tá falso aqui. C. Em geral, a revisão do trabalho realizado ocorre após a conclusão da fase final e serve para definir a aceitação dos produtos de todas as fases que compõem o projeto. Verdade. No final de cada fase, eu tenho um produto. Na iniciação, a decisão qual é o projeto? Planejamento, a programação das atividades, a execução. Então, isso vai dando ordem para a próxima fase. Mas eu posso sobrecarregar as fases. Letra C, tá verdadeiro. O ciclo de vida de um projeto, tá? Define as fases que conectam o início de um projeto ao seu final. Ok? E é composto por uma fase inicial e outra final. Além de uma ou mais fases intermediárias. Letra D também está correta. Define as fases que conectam o início de um projeto ao seu final e é composto de uma fase inicial e outra final. Além de uma ou mais fases intermediárias. A letra D está perfeito. Os níveis de custo de pessoal são elevados no início e caem gradativamente conforme o projeto. Não. São baixos no início, aumentam gradativamente, chegando no topo e depois caem de novo. Mas a letra D eu também não estou vendo erro, não. Letra C e D, gabarito da 18. 19. Uma técnica adequada para a redução do cronograma sem redução do escopo é a compressão do projeto. Porque fala detalhamento, não, é compressão.
tá? Então o cronograma eu posso comprimir, tá certo? Fazendo mais rápido ou tendo uma sobreposição de fases. Letra C. O gerenciamento de projetos tenta adquirir controle sobre algumas variáveis consideradas fundamentais para todo o projeto. Essas variáveis tempo, custo e recursos são também conhecidos como o triângulo da gerência do projeto. Se um lado desse triângulo é alterado, os outros sofrem impacto, tá certo? Finalzinho tá bom. O erro vem aqui, ó. Tempo, custo e recursos. É tempo, custo e escopo. Tempo, custo ou qualidade, tá? Os recursos estão dentro do custo. Então tá falsa aqui essa questãozinha 20. Fechado? Então, ó, é um comentáriozinho rápido, porque basicamente é apenas explicando o gabarito. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Aguardo você. Tchauzinho.